Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Cartoleiro desde 2006 e essa experiência de jogar cartola tento passar aqui para vocês. Vamos para a rodada 15. Esse vídeo é para a gente escalar o time para a Liga Anual, onde o critério é regularidade. Não é extrapolar na pontuação, mas é manter uma média para ficar entre os líderes. Se você gosta do canal, se você quer contribuir para o crescimento do canal, quer contribuir aqui com o crescimento do professor no YouTube, peço que você deixe o seu like, que você compartilhe esse canal e, claro, ative o sininho que está logo abaixo aí do vídeo para você não perder nenhum vídeo novo. Outra coisa que é sempre importante é você deixar o seu comentário. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar no comentário que eu esclareço a sua dúvida. No mais, vamos para a escalação da rodada 15. Gostou? Deixou o like. Bom, na última rodada, esse time aqui do canal, que é o canal do Professor FC, fez 76 pontos. Fizemos ali uma aposta no meio-campo no Mantuan, que não deu muito certo. O Cano também tirou a nossa pontuação. E óbvio que o Caleri, que era o mais escalado como capitão na rodada, não só eu, mas a maioria escalou. O Caleri também não foi bem. Então isso tirou um pouco da nossa pontuação. Colocamos o Iorra ali também, que na última hora, por falta de opção, o Iorra virou opção interessante, já que muitos times pouparam, e é o que vai acontecer essa rodada. Essa rodada, novamente, é uma rodada complicada para escalar. Por quê? Porque nesse meio de semana a gente teve Libertadores, semana que vem, no meio da semana, a gente tem Sul-Americana e Libertadores. Então muitos times vão poupar de novo, né? Poupar novamente, sobretudo aqueles que não obtiverem resultados que favoreçam a eles na próxima rodada. Já sabemos, por exemplo, que o Corinthians só empatou em casa, deve poupar, que o Atlético empatou com o Emelec fora, deve poupar. O Hulk mesmo estava sentindo, jogou ontem, mas pode ser que no final de semana não jogue. O Atlético pode poupar outras peças pensando no jogo contra o Emelec, já que só empatou e terça-feira tem Emelec de novo. Além do Atlético, o Corinthians deve poupar. O São Paulo pode poupar também porque tem Sul-Americana. O próprio Atlético Paranaense deve poupar. Então a gente tem vários times poupando. O Palmeiras também deve fazer um rodízio dos seus jogadores, o que vai dificultar a nossa escalação para a rodada. Nós temos um patrimônio até bom de 149 cartoletas. Conseguimos ganhar algumas cartoletas nas últimas rodadas. E vamos então para a escalação. Caso essa escalação tenha que ser mudada por algum motivo de jogador que não vai jogar, a gente coloca uma escalação atualizada lá no meu Instagram, que é @professor.cartola, ou aqui mesmo nos comentários. Eu vou fixar nos comentários essas alterações. O primeiro nome que a gente vai colocar é o Rony, que por enquanto está provável. O Palmeiras pega o Atlético Paranaense. Obviamente que o Palmeiras deve poupar alguns jogadores e o Atlético Paranaense também. Dependendo da forma que será poupado, o Palmeiras pode ser favorito, né? Já que o Atlético Paranaense deve poupar mais do que o Palmeiras. O Rony, inclusive, na última rodada estava como dúvida, estava pensando em colocar o Rony em todos os meus times, tive que tirar. E ele entrou na rodada, deixou o golzinho dele, ainda fez 11,60 entrando no segundo tempo. Então é um cara que tem uma média boa, que tem só pontuações positivas nas últimas... tem uma negativa aqui na 13ª, as outras todas são positivas. Além do Rony, eu vou fazer uma aposta aqui num cara que é muito interessante para rodar, mas muito mesmo interessante para rodada. Obviamente que outros atacantes do Avaí também serão. Eu estou falando do Bissoli. O Bissoli tem 7 gols em 13 jogos e ele é o cobrador de pênaltis do Avaí. Sem contar que o time do Cuiabá tem sofrido muitos gols quando joga fora de casa. Então, olha, o Bissoli tem um 10,30 na última rodada, já vinha de 5 pontos, já tinha feito 14,70 em casa, já tinha feito um 8,70, um 10,90, um 13. Então ele tem várias mitadas no campeonato. É um excelentíssimo nome para a rodada, o senhor Bissoli do Avaí. Terceiro nome. Se o Atlético confirmar os seus atacantes, o Vargas passa a ser um bom nome, jogador do Atlético, para a gente colocar na rodada. E é interessante a gente observar, quando se fala de Atlético Mineiro,
que nós vamos saber quais são os jogadores do Atlético que vão a campo, porque o jogo do Atlético é às 16h30, assim como o jogo do Fluminense e do Corinthians também é às 16h30. Então, usando Fluminense, Corinthians e Atlético, a gente não perde jogador, porque a gente vai saber quem vai jogar. Então, o Vargas é que está provável ali, é um nome excelente, eu não tenho dúvida disso. O Vargas é um nome muito bom para a rodada. Existem outros jogadores bons para a rodada, além do Vargas? Claro que existem. Deixa eu colocar o provável aqui de novo. Colocar atacante, porque estava misturando ali o filtro. Vamos voltar. Vamos ver se vai dar certo agora. Olha. Não, professor, o que você fez, professor? Tem que filtrar aqui o provável atacante. Não sei porque tem esse prosseguir aqui. Filtro. Muito bem. Filtrei. Então, o Rony é o nome. Marcos Leonardo dos Santos contra o Flamengo passa a ser um bom nome, dependendo do que o Flamengo vier a poupar. Não sei se poupa por causa da questão da tabela. O Gabigol, quando joga contra o Santos, pode imitar, né? Porque é o ex-clube. Acho que pode ser interessante. O Ademir, do Atlético também, né? Já falei ali que o Atlético tem o primeiro jogo, então a gente vai ter certeza de quem vai jogar. Léo Batistão é um outro nome. O Vargas eu já citei. E o Arthur, né? O Arthur está aí basicamente como o cara de referência para o ataque da galera geral. Aí a gente vai colocar o Arthur ali e teremos aqui 3 atacantes. Ainda não vou escolher o capitão porque a gente precisa de analisar ali. Bom, no meio campo a gente tem o Veiga, tá provável, o Scarpa também tá. Se os dois forem para o jogo, um acaba tirando a pontuação do outro. Sempre é assim, um acaba tirando a pontuação do outro. Eu vou, por enquanto, deixar o Veiga, não vou colocar o Scarpa, né? E vou aqui no meio campo buscar uma aposta. Deixa eu ver se ele está aqui como provável. Se ele tiver, ele vai ser minha aposta na rodada. Não estou achando. É o Rubens do Atlético Mineiro. Acho que é uma boa opção. Deixa eu ver o que se fala aqui do Rubens. Vamos fazer o filtro aqui. Atlético Mineiro para ver se o Rubens está provável. O Rubens não está provável. Então, nesse caso, a gente não teria como colocar o Rubens. Ele deve jogar, porque jogou até avançado ontem na Libertadores. Eu vou deixar o Rubens aqui e coloco alguém no banco, na expectativa do Rubens jogar. Tá? Além do Rubens, tirar aqui o Atlético Mineiro. O Arrascaeta sempre é um bom nome, né? Mesmo o Flamengo não indo bem. Aí a gente tem aqui do Palmeiras o Zé Rafael e o Gustavo Scarpa. Os dois são bons nomes. O Nath Fernandes também, obviamente. Edenilson, jogando fora de casa, tem até uma média boa. Pode ser um nome interessante. Descendo aqui. Quem que a gente poderia pegar? O Iorra, que não veio bem nas últimas 2 rodadas, mas já tinha outras mitadas. 2 ou na última rodada, deixa eu conferir aqui. Nas 2 últimas, na última ele fez 2 pontos e na penúltima 9,40. Não veio muito bem na última rodada, mas ainda pontuou positivo. Pode ser o nosso terceiro meia ali. Sabendo que a gente precisa de tomar cuidado com o Rubens. Se o Rubens não jogar, a gente substitui por um outro meia do Atlético, já que o Atlético tem o primeiro jogo. Isso facilita para a gente. A grande questão na hora de colocar um Iorra é que não sobra para a gente muitas opções para a gente colocar no banco de reservas do Iorra. Então vai sobrar para a gente aqui, por exemplo, ó, um Marlon Freitas, que tem um pênalti a favor, um Gabriel, que tem uma média boa, e um Jorginho. Os 3 não são ruins para colocar no banco de reservas. Olha o Jorginho, olha. O Jorginho, da 9ª rodada em diante, ele fez até pontuações boas. Então o Gabriel do Inter, ó, pontuações boas, né? Tem uma média boa de pontuação, pode ser o nome. O Jorginho, ele já não é tão regular. E houve uma evolução do Jorginho, esse aqui é o gráfico do Jorginho, ó. Houve uma evolução nas últimas 3 partidas. Então o Jorginho poderia ser esse cara aqui do banco de reservas. O Jorginho também é uma excelente opção para quem quer um tiro curto diferente, né? Apostar num tiro curto diferente. Sem ser esses, a gente teria aqui, por exemplo, o André, que rouba muitas bolas. Então, assim, há muito tempo que ele tem pontuações positivas, só que ele não extrapola demais na pontuação, e esse aqui é o problema dele. Sem ser o André, talvez um Arias como aposta. Daria para a gente tentar apostar. E um Tyson, né, que joga bem avançado, pode ser que
daria para fazer uma nova aposta ali, e acho que é isso, não teria mais ninguém. Eu vou colocar o Gabriel aqui no meu banco de reservas, já que eu coloquei o Iorra e diminuiu a oferta de jogadores do banco da reserva. A mesma coisa vai acontecer com o atacante aqui do banco de reservas, ó, o Arthur. Ele custa 7 cartoleta,59, então vai tirar um pouco das opções para banco de reservas nossos, né? Eu vejo aqui como boas opções para banco de reservas. Se o Fortaleza não poupar, o Moisés mantém uma média, né? Ele tem médias só positivas, apesar de ter extrapolado na pontuação só na 12ª rodada e na 6ª rodada. As outras são só média. A gente teria assim, uma aposta em um atacante do América Mineiro, tipo o Aloísio, né? Jogando em casa contra o Goiás. Pode ser gols para os dois lados, então o Aloísio seria uma boa aposta para banco de reservas do Arthur. E acho que é isso. Talvez um Elinho do Bragantino ou o próprio Hurtado serviria ali para a gente colocar no banco de reservas. Eu vou deixar o Aloísio, por enquanto, no nosso banco de reservas ali do Arthur. Por isso que é um problema colocar Arthur e Iorra, porque a gente não tem tantas opções para banco de reservas que o Gabriel ali e o Aloísio. Agora vamos para a defesa. A defesa está complicada, é SG para rodada, então a gente vai colocar aqui no máximo uma dobra. O primeiro lateral que eu vou colocar é o Luan Cândido. Joga em casa contra o Botafogo, mesmo quando o Bragantino perdeu o SG, que foram em várias rodadas, olha. Ele tem 2 gols no campeonato, tem uma assistência, desarma bastante, é muito ofensivo. E mesmo quando o Bragantino tomou gol, ele fez pontuações positivas. Então ele te entrega pontos positivos mesmo quando o Bragantino toma gol. Então é unanimidade para a rodada. Do outro lado aqui, a gente tem algumas opções para laterais. Temos o Arana contra um Juventude que é muito fraco. Temos o Marcos Rocha pelo poder do Palmeiras, né? É um excelente nome para a rodada. Temos o Samuel Xavier jogando em casa. O Corinthians não faz tantos gols. Pode ser que seja um jogo até de 0-0 contra o Fluminense e é o primeiro jogo, nos dá uma segurança nesse sentido. Temos o Aderlan, que é o companheiro lá do Lucas, né? No Bragantino é um bom nome. O Piquerez também é um bom nome para a rodada. E aí, descendo aqui, a gente pode procurar outros nomes, talvez os do Inter, tipo o Heitor, né? Que é bom para desarmes. Do Atlético Goianiense contra o São Paulo, daria para apostar no Rainer, não para o SG, porque eu acho que esse jogo Atlético Goianiense e São Paulo pode ter gols para os dois lados, então a gente não tem muitas opções de laterais, a não ser os óbvios para a rodada. Como o Marcos Rocha é mais caro, eu vou colocar o Marcos Rocha, e aí pensando na segurança da gente já ter um lateral que vai jogar, o Samuel Xavier vai para o meu banco de reservas, então eu tenho o Samuel Xavier na segurança do primeiro jogo aqui. Isso me dá uma segurança, ok? Zagueiros, a gente tem como opções interessantes. Os 4 primeiros aqui são opções interessantes, né? Gustavo Gomes, Nino, Júnior Alonso e Léo Ortiz. Gosto dos 4 para a rodada. Além do companheiro do Léo Ortiz, o Natan, que costuma ser até melhor do que o Léo Ortiz. O Murilo também é uma excelente opção. O Natan está aqui também como excelente opção para a rodada. Acho que essas são as principais peças para a rodada. Daria para apostar em alguém do São Paulo aqui. Acho que não mais do que isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar os 2 mais caros. O Gustavo Gomes e o Nino. Na segurança que o Nino joga, porque o Nino faz o primeiro jogo. E aqui no banco de reservas, a gente pode colocar o Júnior Alonso, porque a gente tem a segurança do primeiro jogo. E pode colocar até o Manuel do Fluminense, que a gente também tem a segurança do primeiro jogo. Mas como eu já coloquei um do Fluminense, eu vou colocar um do Atlético Mineiro na segurança ali do primeiro jogo, que a gente vai saber se ele vai jogar ou não. A gente tem que pensar em colocar no banco, sempre que puder, jogadores dos 2 primeiros jogos, porque aí você vai ter um banco que vai jogar, desde que o banco seja bom. Então o que é um banco bom? Dá para fazer com o Fluminense e dá para fazer com o Atlético Mineiro e até com o Corinthians. Agora no gol, a gente vai pegar aqui e colocar todos os goleiros, independente de estarem prováveis ou não. Aí a gente descendo aqui, eu gostaria de colocar o Cleiton. Acima do Cleiton eu não tenho ninguém como dúvida, isso aqui é um problema. Então eu teria que colocar o Cleiton direto. Ou caso contrário, buscar um goleiro mais barato
e que eu tivesse a opção de deixar o nulo no time titular, para a gente fazer aquela jogada de não perder pontos com o goleiro. Então o que a gente pode fazer aqui? Analisando, olha, não tem ninguém mais caro que não esteja aprovado. A gente poderia colocar um Daniel no gol do Inter, eu acho que é um nome que dá para colocar, dá. A gente poderia colocar um Tadeu contra o América, também é um nome que dá para colocar, dá. Aí a gente colocaria o Marcelo Lomba, que está nulo. É uma dica que eu estou dando para vocês aqui. Agora, no meu caso, está mais complicado aqui, porque eu estou pensando num goleiro um pouco mais caro. Pensei até no João Paulo contra o Flamengo, porque o Flamengo vai atacar bastante. O João Paulo é um cara ali que faz muitas defesas, tem até uma média boa. A principal média do Cartola nesse momento é do Cássio, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Teremos a segurança do Fábio, que joga o primeiro jogo, do Everson também. Eu vou colocar o Everson, porque eu não coloquei ninguém do Atlético ali na defesa, a não ser no banco de reservas. Então vou colocar o Ederson. Não estou repetindo ninguém ali. E como técnico eu vou colocar o Abel Ferreira do Palmeiras, porque o Abel Ferreira é o melhor treinador nesse momento. Então, ó, melhor time, né? Então vou colocar aqui o Rafael Veiga como capitão, né? Provavelmente ele vai jogar. Se a gente sentir que vai dar problema com o Rafael Veiga, a gente coloca um capitão mais seguro do que seja o Veiga. A princípio eu vou deixar o Veiga. Lembrando que a gente falou que ao longo do vídeo que o Rubens não está provável no momento. Se jogar, joga mais avançado. É um excelente nome para a rodada, mas a gente tem no banco de reservas o Gabriel. Sabendo a escalação do Atlético, se o Rubens não for para o jogo, eu substituo o Rubens por um outro meio-campista do Atlético ou um outro qualquer que eu achar que seja interessante. Esse time custou 132 cartoletas e se precisar de atualização, eu vou fixar nos comentários abaixo o jogador que eu tiver que fazer a mudança. E assim como eu já citei no início do vídeo, você também pode acompanhar a atualização desse time pelo meu Instagram, que é @professor.cartola. Só fechando aqui, eu vou colocar o Cleiton no banco de reservas ali, o Everson é o nosso goleiro titular, tá? Daria até para dobrar ali o Bragantino sem problemas nenhum com o Cleiton no gol, hein, galera? O Juventude capaz de não atacar nada, e aí o Everson não faz nenhuma defesa e ainda toma gol. Aí complica, né? Eu vou arriscar uma dobra aqui do Bragantino na defesa. 2 do Bragantino, tá? Fiz essa mudança aqui de última hora. E vou colocar aqui no meu banco de reservas o Daniel, falei dele, então vou colocar o Daniel do Inter aqui no meu banco de reservas. Então tá fechado o time aqui, fiz uma pequena mudança, aí o time voltou para 130 cartoletas. Técnico Abel Ferreira, goleiro Cleiton, lateral Luan Cândido e Marcos Rocha. Zagueiros, o Gomes e o Nino, Gustavo Gomes e o Nino. No meio campo, o Rubens, que a gente pode substituir na última hora, e Johan e Rafael Veiga, o capitão. No ataque, Rony, Arthur e a nossa aposta, Bissoli. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. Na sexta-feira sai o time tiro curto e se precisar de atualização, coloco aqui nos comentários abaixo. Um abraço.